Números capítulo 13, versículo 25, diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés, e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra em que havia espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aleluia. Aí eu vou ler do capítulo 14, versículo 20 até o 24, diz assim: Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Aleluia, amém? Somente até aí, pode se assentar, no nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Quando há uma guerra, e esse costume há de acontecer até hoje, os generais e os líderes principais da nação, eles precisam espiar a terra, eles precisam saber o que é que existe do outro lado. Eles precisam saber qual é o armamento, como funciona a terra, como funciona o governo, como funciona o exército. E nesse tempo ao qual nós lemos essa palavra, havia-se também a mesma intenção de espiar a terra, porque havia uma terra prometida, uma terra para ser conquistada, mas primeiro ela precisava ser avaliada, ela precisava ser vista. E nós vemos no texto aqui que os espias são enviados, os espiões são enviados para olhar a terra. E 10 deles vieram com um relatório muito ruim, mas muito ruim, muito pessimista, porque eles tinham a visão daquilo. Eles eram de fato bem pessimistas e trouxeram um relatório, e isso infamou o coração da congregação, do povo lá. E de fato Josué e Calebe já tiveram um outro relatório. Por quê? Porque eles viram da melhor forma possível. Sabe por quê? Porque eles tinham a visão do alto. Eles tinham a visão do Senhor. E aí é interessante, irmãos, porque eram dias difíceis que a nação estava passando, e a nação precisava conquistar, a nação precisava avançar,
E nós vivemos dias assim, onde nós precisamos conquistar, precisamos avançar, e os dias não têm sido fáceis. Eu não sei você, mas eu tenho percebido que os dias não têm sido fáceis na nossa nação, na nossa cidade, no nosso bairro, nos lugares. Os dias não têm sido fáceis, no ministério, nas células e em todos os lugares. Sabe, e de fato é assim, porque a Bíblia diz, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, aleluia. Então a palavra já disse, olha, vocês terão dias difíceis, mas vocês são um povo diferente, vocês precisam ser um povo de bom ânimo. Esse é o povo de Deus. E aí nos dias mais difíceis da história, a gente sempre percebe que Deus levanta pessoas diferenciadas para serem usadas por Ele. Então, quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, 12 espias são enviados para observar a terra. 10 voltam com um relatório terrível. Você já ouviu alguma vez alguém voltar com um relatório para você? E ele dizer coisas tão terríveis e às vezes até difícil de acreditar. Sabe, eles disseram. Então, após espionarem a terra, eles trouxeram as palavras mais negativas. E eles fizeram com que o coração do povo começasse a adoecer, porque quando a gente ouve palavras negativas, quando a gente ouve uma notícia negativa, o coração vai adoecendo. E o povo começou a duvidar da promessa. Será que isso já aconteceu comigo e com você algum dia? Será que nós duvidamos da promessa por um relatório negativo ao qual recebemos ou ouvimos de alguém? Sabe, isso que nós acabamos de ler nos ensina algo muito sério. Nunca ceda o seu coração a notícias pessimistas, ou a comportamentos pessimistas, ou até mesmo aos corações pessimistas. Nunca faça isso. Nunca entregue o seu coração a relatórios negativos. Não ouça essas pessoas. Então, por causa disso, queridos, eles vagariam mais tempo no deserto, até que pudessem chegar à terra. Por quê? Porque ouviram vozes erradas. Quais vozes eu e você temos ouvido? E esse povo foi entregue à morte e à falta de esperança. Sabe por quê? Porque ouviram as vozes erradas. Quantas vozes estão falando hoje no meu e no seu ouvido? Todos os dias. Tem muitas vozes, existem muitas vozes na internet. Existem muitas vozes na sua escola, existem muitas vozes na sua faculdade, existem muitas vozes no seu trabalho, existem muitas vozes na rua, mas nós fomos chamados para ouvir a voz do Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. Entretanto, 2 deles, Josué e Caleb, tiveram uma visão de fé, aleluia. Homens de Deus, que caminham segundo a sua palavra e relataram coisas boas a respeito da terra. Esses são os homens de Deus, esses são eu e você. Aleluia. Então, sobre Caleb, preste bem atenção, o Senhor trouxe aqui e o próprio Deus, nós lemos aqui no versículo que sobre Caleb, o Senhor dá um testemunho sobre a vida de Caleb, amém? E ele diz assim, olha, mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente, e sempre tem sido fiel a mim, aleluia, por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir a terra. Aleluia! Essa é a palavra do Senhor a respeito de Caleb. É o testemunho que o Senhor estava dando a respeito de Caleb. Então, quando Deus ressalta algo sobre alguém, é porque é verdadeiro. Diga para o seu irmão, quando Deus ressalta algo sobre alguém, é porque é verdadeiro.
Assim aconteceu também com Davi, assim também aconteceu com Jó, e assim aconteceu com Calebe. E a Bíblia diz assim, Números 14, versículo 24: mas o meu servo Calebe tem um espírito diferente. O espírito de Calebe é aquilo que move as suas decisões, é aquilo que movia as suas decisões. E Deus disse assim, nele não há outro espírito, é o que o Senhor estava dizendo em outras palavras. Você pode procurar em Calebe, você não vai ver outro espírito nele, porque o espírito dele é diferente. Em outras palavras, ele poderia dizer, esse é um camarada muito diferenciado, é um cabra bom. Ou seja, havia uma diferenciação entre ele e os outros 10 espias. E a pergunta para mim e para você hoje é, será que se Deus olhar para mim e para você, Ele vai achar o mesmo espírito que estava em Calebe? Será que quando Ele olhar para nós, para os nossos pensamentos, nos elevando para frente, nos impulsionando a tomar decisões, ou para liberar palavras, será que Ele vai encontrar o mesmo espírito que estava em Calebe? Sabe, Calebe foi levantado em dias difíceis, porque, anote aí, primeiro, ele tinha uma visão positiva sobre o futuro, sobre aquilo que iria acontecer. Calebe esperava grandes coisas da parte de Deus, aleluia. Irmãos, eu tenho sido convencido a cada dia pela palavra e pelo Espírito do Senhor, e estou dizendo, olha, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Mas ao mesmo tempo, quando essa palavra vem ao meu coração, eu penso, meu Deus, ainda tem grandes coisas para acontecer nesse lugar, ainda tem grandes coisas para acontecer em nosso meio. Eu creio nessa palavra, sabe por quê, querido? Números capítulo 13, versículo 30, diz assim, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia! Esse era o espírito de Calebe, subamos, vamos prosseguir. Enquanto outros estavam falando de gigantes, Calebe falava de conquista. Oh, será que nós temos falado mais de gigantes? Ou será que nós temos falado de conquista? Como está o nosso coração? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ele disse, vamos atacar agora, vamos conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Sabe, vendo Calebe, entendo que não podemos fugir dos desafios do amanhã. Ainda hoje, quando sairmos daqui, já teremos grandes desafios, mas amanhã é a segundona, mas não é segundona braba, amanhã é segunda abençoada, porque o nosso espírito é diferente, e nós não podemos fugir dos desafios de amanhã, nós não podemos fugir dos desafios que foram feitos para nós hoje nos avisos, de participar de um seminário de intercessão tão poderoso como esse, que será um divisor de águas nas nossas vidas. Nós não podemos fugir dos desafios do amanhã que estão propostos segundo a sua palavra para cada um de nós. Sabe, queridos, há uma grande colheita a ser alcançada, aleluia. Nós vamos colher muitas coisas boas ainda esse ano de 2026. Mas sabe, Deus precisa de semeadores, aleluia. Para colher uma grande colheita, você precisa sair para semear, aleluia. Como está o seu alforje aí de agricultor? Está cheio de semente? Tem semente boa aí para você plantar? Você tem plantado semente boa na vida da sua família, na sua profissão, na sua área estudantil, no seu ministério? Você tem plantado coisas boas? Grandes colheitas vão acontecer, mas é preciso haver semeadores. Ministérios estão esperando um sim para Deus. Ah, querido, há muitas palavras que nós precisamos dizer a Deus, e Ele sempre espera uma resposta de cada um de nós. Não podemos
fugir do amanhã. Talvez Deus tenha um propósito na sua vida, meu irmão, que está aqui nessa noite. Talvez Deus tenha algo para realizar, para executar na sua vida, mas talvez Ele está ouvindo, Ele está pensando em ouvir um sim diretamente do seu coração. Você não pode fugir das coisas que estão preparadas para você no dia de amanhã. Você tem que estar sempre dizendo: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é o medo? Por que está com medo? É Deus que coloca as palavras na nossa boca, como já foi dito aqui pelo pastor Joseri. É Deus que coloca as palavras na nossa boca. Pessoas que precisam também ouvir as boas novas. Nós não podemos temer o amanhã. Querido, existem pessoas que vão no seu pequeno grupo na terça-feira, no sábado, que vão participar da sua reunião essa semana, e lá você vai ministrar a palavra, vai compartilhar a palavra, e vai ter gente que vai entregar a vida para Jesus lá no seu grupo pequeno. Mas por que você está desanimado? Ei, se anime no Senhor. Olhe para as coisas do futuro. Se você quiser ser levantado em dias difíceis, os dias serão assim. Os dias serão assim, são turbulentos, são cheios de problemas, e problemas são oportunidades para eu e você crescermos. Problemas não são barreiras para nos parar. Mas por que você está desanimado? Corris também. Por que parou? Você estava correndo tão bem, por que paraste? A Bíblia pergunta assim, como ouvirão se não é quem pregue? Por que você está com medo de pregar? Por que você está com medo de anunciar as boas novas num casa de milagres, num casa de paz, num pequeno grupo? Ei, é Deus que vai usar a sua vida. Tenha perspectivas de futuro boas. A Bíblia diz que o Senhor tem planos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Sempre Deus vai ter plano de paz para mim amanhã. Sempre Deus vai ter planos de paz para você amanhã. Ainda que passemos luta, ainda que passemos enfermidades, ainda que passamos dores, os planos serão sempre de paz. Porque quando estamos em Deus, estamos em paz, não importa a situação que passamos. Irmãos, venha e convenhamos, muitas vezes passamos por lutas, é ou não é? Não falta luta para ninguém aqui, eu não vou nem pedir para você levantar a mão. Porque luta tem para todo lado. Mas fé nunca falta no nosso coração. Aleluia! Então, Caleb é levantado em dias difíceis porque ele era também um homem de fé. A fé precisa ser exercitada quando é mais difícil de se exercê-la. É muito fácil exercer a fé em tempos favoráveis, é ou não é? Está tudo favorável, a maré está tranquila, está tudo maravilhoso, não tem tempestade, está tudo certo, né? Mas é naquela tempestade que a fé é exercida, aleluia! Caleb declarou assim, somos fortes e perfeitamente capazes de fazer isso. Ponto. Determinado, ele sabia o Deus que servia. Quem tem um espírito de fé é alguém diferente, aleluia! Pode ter certeza que é diferente. A Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé, aleluia. Quero chamar você para ser um Caleb da vida, meu irmão. Com espírito diferenciado, com uma fé poderosa, arrojada, ajustada segundo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a aventura da fé é a mais maravilhosa dessa vida. Você pode viver muitas aventuras por aí, você pode viajar, você pode rodar o mundo, você pode fazer tantas coisas diferentes, mas a aventura da fé é a mais maravilhosa. É tremendo quando você vai fazer um casa de paz debaixo da mangueira, como uma vez nós fizemos, eu e minha mãe, estávamos fazendo ali um casa de paz, e o Senhor nos levou a orar por uma senhora de 97 anos, e ela estava na cadeira, e nós oramos por ela, e ela disse assim, olha, eu quero que o meu joelho seja curado, e ela estava com vários parafusos depois de uma cirurgia, então nós oramos por ela, e ali fizemos o nosso casa de paz, e fomos embora. E aí voltamos no outro sábado. E aí quando chegamos lá, ali debaixo da mangueira, naquela sombra tão maravilhosa, né?
com uma recepção maravilhosa ali de uma criança que havia feito um café, aleluia. Uma criança de 11 anos fez um café maravilhoso e nos recebeu com tanta graça, com tanta fé. E ali nós tomamos um café, fizemos o culto e os irmãos, não entendi muito no começo, porque nós chegamos, os irmãos estavam chorando. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Será que alguém morreu aqui? E eles estavam copiosamente chorando. E aí o irmão disse assim, pastor, o senhor não percebeu ainda? Eu falei, não, o que está acontecendo? Olha só aquela mulher, o senhor orou por ela, a sua mãe orou por ela, e olha só, o milagre aconteceu. E quando eu olhei para o joelho dela, não tinha mais os pinos saíam para fora assim, ó. Não tinham mais os pinos. E a filha dela estava lá para questionar a gente, o que vocês fizeram com o joelho da minha mãe? Nós não fizemos nada, porque nós não temos poder para fazer coisa alguma, é o Senhor que faz. E aí entendi naquele dia que o Senhor a havia curado, aleluia. E quando eu olhei para o joelho dela, estava cicatrizado em uma semana, estava cicatrizado onde havia um buraco. Querido, isso é fé. Isso é fé, querido. A aventura da fé é a mais maravilhosa dessa vida. Quando você começa a ver gente curada, quando você começa a ver gente avançando, quando você começa a ver casamentos restaurados, pessoas que estavam caminhando para as trevas, mas agora estão caminhando para a luz, aleluia! A aventura mais maravilhosa da minha vida, desde o dia que eu cheguei aqui, é ver esses homens de Deus que foram levantados aqui neste lugar, né? Joilton, Joseni, que chegaram ali, como um dia eu cheguei, e agora estão ministrando a palavra, estão pastoreando. Essa é a aventura maravilhosa da fé. É muito bom ver os irmãos prosperando, caminhando e seguindo, apesar das lutas, apesar das dificuldades. É muito bom poder ver você aqui domingo após domingo. É muito bom ver você celebrando. Sabe, Deus vai honrar a sua fé na atitude de crer no impossível. Você consegue crer no impossível? Aleluia, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Caleb era um homem de fé. Você tem fé para enfrentar a oposição? Porque existia uma oposição ali, os 10 disseram, não, a terra não é boa. E foi inflamando o coração do povo, e certamente outros foram contaminados por aquilo. Mas ele estava lá enfrentando a oposição. Porque enquanto esse mundo existir, vai existir os opositores. Isso é fato, vai acontecer. Mas Deus não precisa de muitos. Deus precisa apenas daqueles que têm o espírito de Caleb. Aleluia! Ele só precisa de um homem e uma mulher cheia de fé. Jesus disse assim em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Talvez eu e você não estamos vendo a glória de Deus ainda, porque falta a gente crer mais. Falta a gente crer de verdade, falta a gente crer certo. Aleluia! Terceiro, Caleb foi levantado em dias difíceis, porque ele era perseverante. Diante da luta, diante da oposição, ele não recua. E ele encara o problema. Números 14:24 diz, ele perseverou em seguir-me. Perseverar é uma escolha diária, irmãos. Diária. Eu cheguei aqui na igreja 19 de abril de 2001 e hoje estou aqui até hoje. Mas a perseverança não pulou de um dia para o outro. Foi dia após dia, dia após dia. Você acha que não apareceu nada na minha juventude para me desviar da fé? Você acha que o diabo não me tentou muitas vezes? Você acha que ele não criou muitas situações para me desanimar? Mas olha eu aqui por causa da graça de Deus. Olha você aí por causa da graça de Deus. Aleluia! Ei, o diabo é um especialista em criar situações para nos desanimar. Fique atento, ele vai criar uma situação para desanimar você. Mas olha só que interessante isso. Caleb esperou 45 anos pela promessa. Diga para o seu irmão, 45 não é 4 dias e meio. Mas o seu amigo, eles andavam juntos. Josué foi promovido mais rápido, né? E alcançou a bênção mais rápido. Eles creram, andavam juntos. Mas Caleb teve que esperar um pouco mais para conquistar a sua promessa. Por que, pastor, que aconteceu isso? Porque Deus tem um tempo para cada um.
Então, quando você vê alguém avançando, deixa ele avançar, é o tempo dele avançar. Quando você vê alguém crescendo, caminhando, deixa ele crescer, glorifique a Deus e diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor levantou esse irmão, o Senhor levantou essa irmã, que o Senhor continue usando, prosperando, abençoando a vida dele, aleluia. Esses são os que têm o espírito de Caleb, aleluia. Então Deus tem o tempo dele para cada um, tá? É como um exemplo de duas moças, tá? Que estão orando para casar. São duas amigas, estão caminhando no mesmo tempo, e uma começa a orar ali, a outra também orar, e elas fazem jejum de 21 dias, de 40 dias, de 365 dias, e de repente uma casa primeiro, e a outra vem no casamento, e a madrinha de casamento, e o pastor celebra, é uma festa, mas ela continua orando, ela continua perseverando, e aí depois de alguns meses, ou depois de alguns anos, acontece de ela se casar também, tá? Então às vezes as coisas não vão acontecer na mesma hora, às vezes você vê alguém avançando, você quer avançar junto com ele, às vezes você vê alguém num tempo de férias, num lugar tão bonito, e você quer ir também, e entra numa dívida, e depois se acaba lá na frente, talvez aquele não era o seu tempo, vai chegar o tempo de você sair de férias para um lugar muito bonito, mas você precisa aprender a perseverar, e precisa aprender a contar o seu tempo, precisa aprender a passar pela perseverança, aleluia. Ei, Caleb esperou a hora dele, foi por isso que o Senhor mencionou Caleb. O Senhor poderia mencionar Caleb e Josué, mas o Senhor mencionou Caleb, e por isso eu quero falar sobre Caleb nessa noite. Então Caleb foi levantado em dias difíceis, porque ele tinha bom ânimo, aleluia. Ei, gente desanimada não chega em lugar nenhum. Você já viu gente desanimada? Ele fala assim: vamos jogar vôlei. Aí ele olha para o céu assim, rapaz, está fechando o céu, vamos sair não, vamos trabalhar, está fechando o tempo, está chovendo, vou trabalhar não, vou ligar para o meu chefe. Ei, o livro de Provérbios diz que quem fica olhando para o céu não vai fazer nada nessa vida. Ei, Deus é o dono do tempo, é Ele que diz se vai chover ou se não vai chover. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Cadê o pessoal do glória aí? Aleluia! Sabe, a pessoa desanimada não consegue nem ajudar a si mesma. Ela fala assim: não vou sair do sofá não, vou ficar aqui mesmo. Já entreguei os pontos. Jesus disse assim, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa parte do ânimos é com a gente, ter bom ânimo, sair para a guerra, sair para a batalha, foi o que Caleb fez. Nós vamos para cima, nós vamos conseguir. Então uma pessoa animada, ela encoraja os outros, e foi o que aconteceu. Ele começou a trabalhar na vida de todo mundo, e todo mundo foi pegando aquele ânimo de Caleb, e foi indo junto com ele. Ei, você conhece gente animada? Você conhece gente animada? Aleluia! Se algum dia você achar um churrasqueiro desanimado, lá na churrasqueira, e estiver ameaçando a carne meio assim, ninguém vai comer minha carne. Ele não está falando, mas ele está pensando: ninguém vai comer minha carne. Aí você chega lá e fala assim, você percebeu o desânimo dele? Você fala assim: ei, me dá um pedacinho dessa picanha aí. Está bonita essa picanha aí, rapaz. Foi você mesmo que fez? Aí fala: foi eu, dá um pedaço aí. Aí quando você pegar um pedaço, você experimentar, você faz igual a Ana Maria. Você esconde embaixo da mesa. Rapaz, que picanha é essa, hein? Que é isso, cara? Olha, que sabor dessa carne. Olha, está no ponto, dá para você cortar mais uns 3 pedaços para mim, que está muito gostoso. O cara já vai levantar a cabeça. Aí ele vai assar a carne assim. Meu Deus do céu. Sabe quando você chega animado, se tiver alguém desanimado, ele vai animado na pegada sua. Mas se chegar um desanimado perto do outro desanimado, meu Deus do céu, nem vou precisar falar para você o que vai acontecer, né? Então, Caleb foi levantado em dias difíceis, porque Caleb era leal e fiel, aleluia. Ele era fiel a Deus, o Senhor disse: Ele é fiel a mim.
Aleluia, que testemunho poderoso. Já pensou o Senhor nos visitando dizendo, a Maria é fiel a mim, aleluia. O José é fiel a mim, aleluia. Olha só, querido, ele era fiel a Deus e aos seus liderados. E a todas aquelas pessoas que precisavam entrar na terra prometida. Muitas pessoas querem ser destacadas e diferenciadas, mas não querem ser fiéis. Nós precisamos andar pelo caminho da fidelidade. Caleb não se deixou levar pela voz da maioria. Ontem estava ministrando lá na conferência, lá no pastor Sebastião, o qual o pastor Domingos está ministrando hoje, e estava falando sobre a desobediência de Saul. Saul entrou nessa aqui e ele diz assim para Samuel, para o profeta Samuel, quando é repreendido: é verdade, eu comecei a ouvir a voz do povo. Ou seja, ele parou de ouvir a voz do Senhor. E ele fez o que fez e desobedeceu, porque ele começou a ouvir a voz do povo, né? Então nós precisamos estar atento à voz do Senhor. Então ele permaneceu ao lado de Deus, ele permaneceu ao lado do seu líder Josué. Aleluia, você quer ser abençoado? Aleluia. Você quer vencer dias difíceis? Esteja ao lado do seu líder. Aleluia, aonde ele estiver, seu líder de trabalho, seu líder de sala, seu líder de célula, seu pastor, seu líder no trabalho, seu patrão, esteja do lado dessas pessoas e você vai ser ricamente abençoado. Então nós devemos ser fiéis, primeiro a Deus, aos líderes e àqueles que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Aleluia. Então seja você mesmo, no ambiente que você estiver. Caleb foi mencionado porque ele era fiel onde ele estava, por isso ele foi mencionado. Caleb foi levantado em dias difíceis, porque ele era um homem de guerra, aleluia. Josué 14, 10, 11 diz: e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. E agora, eis que já hoje tenho 85 anos. Ainda hoje estão tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Aleluia! Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força para a guerra. Aleluia! Caleb disse: ei, a minha força continua sendo a mesma. Será que a minha e a sua força continua sendo a mesma? Por todas as lutas, por todas as batalhas que temos passado, será que a nossa força tem sido a mesma? Quando era necessário lutar, ele estava pronto para a guerra. Aleluia! Então é necessário lutar, meus irmãos. Glória a Deus! Todos os dias. E nós estamos lutando uma batalha tão abençoada, tão poderosa. E nós precisamos trazer novos convertidos na presença do Senhor. Nós estamos numa campanha de libertação na quinta-feira. Então o desafio é continuar na batalha, continuar na guerra, porque certamente venceremos em nome de Jesus. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então o que eu quero dizer para você nessa noite: não fuja da responsabilidade de defender. Defender o que, pastor? A fé, a igreja, o evangelho, os menos favorecidos, aqueles que não podem se defender. Nós precisamos defender essas pessoas, fazer como o bom samaritano fez. Ali passou o sacerdote, passou o levita, passaram longe daquele homem, mas o bom samaritano foi lá, passou perto, estendeu a mão, curou a vida dele, pagou a dívida dele, curou as feridas dele. Aleluia! Isso chama-se compaixão. Isso chama-se gente que está pronta para guerrear. Aleluia! Bendito seja Deus. Caleb foi levantado em dias difíceis, porque ele era um abençoador. Quem é um abençoador aí? Levanta a mão aí, aleluia. Tem mais abençoadores? Levanta a mão aí para mim ver você, aleluia. Oh, glória a Deus. Todos nós fomos chamados para abençoar. A Bíblia diz: abençoai e não amaldiçoeis. Aleluia. Caleb era um homem abençoador, por isso ele foi escrito num testemunho poderoso e mencionado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a dar de verdade.
Olha só, Jesus ensinou em Atos 20:35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais alegre, mais feliz é aquele que doa do que aquele que recebe a doação. Aleluia! Em Josué capítulo 15, depois você vai ler em casa, vou deixar de tarefa para você. Nós vemos o casamento da sua filha, casamento da filha de Calebe. E aí ela faz um pedido para ele, porque toda filha gosta de pedir. Sua filha gosta de pedir? Levanta a mão aí. Aleluia, a minha também, a Malu ama pedir. Ela falou, pai, essa semana é a semana do consumidor, né? É a semana, e tem muitas promoções na internet, eu estou de olho em 2 livros, né? E aí o pai vai quebrantando o coração, já que está querendo ler mesmo, eu vou comprar, né? E a gente compra, e a gente abençoa mesmo, porque nós fomos chamados para isso, aleluia. E aí ela faz um pedido para o pai, dá-me também algumas fontes de água. Calebe era uma pessoa que tinha muitas fontes, tinha muitos poços, e Calebe entregou, diz o texto, que ela pediu algumas fontes de água, e o texto diz assim, e Calebe entregou todas as fontes. Diga comigo assim, Calebe entregou todas as fontes. Sabe, quem tem um espírito diferente, ele tem prazer em abençoar. Aleluia. Abraão fez muitas coisas, mas uma coisa Deus não abriu mão de dizer para ele, tu serás uma bênção. Diga para o seu irmão, tu serás uma bênção, meu irmão. Fala para ele, você é uma bênção. Sabe, irmão, se nós quisermos ser mencionados nos céus e poder ser vistos pelas testemunhas nos céus, nós precisamos aprender a ofertar, nós precisamos aprender a dar. Será que nós temos aprendido? Será que nós podemos aprender com Calebe nessa noite? Se o filho te pedir algumas coisas, será que você vai dar só algumas coisas ou você vai dar tudo que você tem? Concluindo essa palavra, Deus continua levantando pessoas em dias difíceis, e elas estão aqui na minha frente. Aleluia! Ei, irmão, dias difíceis você tem passado, mas Deus está te levantando. Ele conhece o seu coração, Ele sabe quem é você, Ele conhece a sua luta, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu desespero. Ele sabe como está o seu coração. Deus está levantando pessoas que têm visão de fé, aleluia. Deus está levantando pessoas que perseveram, aleluia. Irmão, eu quero glorificar Deus pela sua vida, porque você está aqui hoje. Você perseverou, você passou por tantas dificuldades. Talvez você nem ia conseguir chegar aqui, mas você conseguiu chegar. Deus te trouxe aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus por isso. Deus está levantando pessoas que mantêm bom ânimo. Deus está levantando pessoas que são leais, pessoas que são fiéis, pessoas que estão prontas para a guerra. Aleluia. E eu quero crer assim, amém? Eu quero crer assim. E também Deus tem levantado pessoas que têm prazer em abençoar. Aleluia. E elas estão aqui, eu ouço tantos testemunhos dos irmãos. Às vezes, talvez você não fique sabendo em algum momento, mas a gente fica. Eu fico observando os irmãos abençoando a obra do Senhor. Olha, eu vou fazer isso, eu vou ofertar nisso, eu vou fazer aquilo outro. Olha, pode contar comigo nisso. Gente, isso é maravilhoso demais. Mas a pergunta final dessa mensagem é: que tipo de espírito Deus encontra em mim e em você nessa noite? O espírito pessimista dos 10 espias ou de Josué e Calebe, mencionado nessa noite, ao qual eu ministrei para você? Será que ele encontra o espírito da maioria dentro de nós? Ou será que ele encontra o espírito de Calebe? Será que ele encontra o espírito de Calebe dentro de mim e de você? Porque Deus ainda procura homens e mulheres com espírito diferente. Aqueles que vão prevalecer, é aqueles que têm um espírito diferente, é aqueles que estão conectados com o Senhor, é aqueles que estão conectados com a sua palavra, é aqueles que estão fugindo do pecado e se aproximando cada vez mais da graça de Deus.
Conta-se uma história que um treinador levou 2 vendedores. Tem vendedor aí? Cadê os vendedores aí? Aleluia. Você vai vender milhões em nome de Jesus. Você vai bater a sua cota já antes do final do mês. Você recebe aí? Aleluia, glória a Deus. Ainda vai ter para distribuir para o outro, que não bateu a cota ainda. Ainda vai ensinar para ele como bater a cota. Então nessa história, um treinador, um coach, levou 2 vendedores de sapatos para uma ilha distante, para avaliar o mercado. E aí depois de algumas horas, o primeiro vendedor enviou uma mensagem. Pegou lá e mandou uma mensagem. Olha, pode me trazer de volta, porque aqui ninguém usa sapato. Que ó praia, ninguém quer saber de sapato. Que ó ilha, ninguém quer saber de sapato. Aí o segundo vendedor enviou outra mensagem para ele, dizendo assim, ó, mandem mais sapatos imediatamente, aqui ninguém tem sapatos ainda. Os 2 viram o mesmo lugar, mas tiveram espíritos diferentes. Um viu a impossibilidade, o outro viu a oportunidade. E assim também foi com os espias. 10 viram gigantes, mas Caleb viu a promessa. Todos os dias, enquanto você estiver caminhando, olhe para a promessa. Os gigantes poderão aparecer, mas olhe para a promessa. A promessa é o Senhor, a promessa é a eternidade, a promessa é a nova Jerusalém celestial. E Deus continua procurando pessoas que olham para os desafios e dizem, vamos subir agora, porque certamente prevaleceremos. Aleluia!